O tema da nossa mensagem nesta manhã é: dê prioridade à família. Nós sabemos que hoje, com a tecnologia, com esse negócio de celular, a atenção tem sido mais para o celular do que para a própria família. Você pode perceber que quando se senta em família, são poucas palavras, e aí você percebe que cada um está com o celular na mão, conversando com o celular. No momento de família, é o momento de nós deixarmos o celular de lado e focar mais na família, conversar, dialogar, trocar ideias. Isso é viver em família, irmãos. Nós nunca podemos perder essa essência da família, né? Que é se reunir para conversar e não se reunir para ficar no celular, né? No celular nós já temos o dia a dia do trabalho, que a gente usa essa ferramenta aí para trabalhar, mas fora disso, vamos desgrudar um pouco os olhos do celular e dar mais atenção para a família, para aqueles que estão mais próximos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Afinal de contas, Deus, ele se agrada com isso, porque a família, ela é de Deus. Nós somos propriedade de Deus e nós temos que dar atenção para aquilo que é de Deus em nome de Jesus. Porque se nós não estamos dando atenção para a família, nós estamos dando atenção para as coisas do mundo, porque o celular está contaminado com as coisas do mundo, e nós temos que dar prioridade e atenção para as coisas do Senhor, aquilo que nos edifica e agrada a Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo é do número 12 ao 20. 1 Coríntios 6, 12 ao 20. Glória a Deus. Pastor, está frio, mas está esquentando. E vai esquentar mais ainda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12 ao 20. A palavra de Deus começa nos falando nesta manhã da seguinte forma. Paulo falando aqui aos Coríntios e o Espírito Santo falando para a igreja, a comunidade Viva a Esperança. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma. Ou seja, se você não precisa sair daqui, eu só vou citar também um livro a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 1, o seguinte: ele diz para que nós fiquemos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. O Senhor Jesus nos coloca, nos tira do cativeiro e nos coloca em liberdade. E aqui o Paulo, ele diz nessa carta aos Coríntios que tudo nos é lícito, mas nós não podemos nos deixar, com essa liberdade que nós temos, que Jesus nos colocou, tirou do cativeiro e nos colocou em liberdade de espírito, nós não podemos mais nos prender a um jugo da escravidão ao qual a gente estávamos antes do Senhor Jesus nos libertar. E agora nós temos essa liberdade, e Paulo, ele diz, agora somos livres, nada me prende. Jesus nos tirou da gaiola do diabo e abriu a porta e falou: tu é livre, agora vai. Não caiu por pouco, agora vai. Vai para onde? Vai fazer a minha obra. Somos livres e temos esta liberdade para quê? Para nós irmos sem nenhum impedimento e falar de Jesus para as pessoas. Falar que Jesus, ele ama a todos e ele morreu por todos. E que ela não precisa mais viver presa neste cativeiro, porque ele morreu para libertar as pessoas. Se nós não pregarmos Jesus dessa forma, mostrando para as pessoas que elas não precisam mais viverem presas ao jugo do pecado, da escravidão, não tem sentido se pregar o evangelho se não se pregar contra o pecado.
Não faz sentido pregar a palavra de Deus se nós não batermos de frente contra o jugo que prende as pessoas no cativeiro, que é o pecado. O pecado faz a separação do homem de Deus, já estamos carecas de ouvir isso. E aí o Paulo ele vem aqui e diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas. O diabo ele coloca diante de nós todas as belezas do mundo. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, nós temos que ter o discernimento para saber aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Antes nós não sabíamos, porque nós não tínhamos o conhecimento e não sabíamos qual que era a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós sabemos aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada ao Senhor. Aquilo que eu sei que não vai me fazer mal e nem desagradar a Deus, eu posso fazer. Mas aquilo que eu sei que vai me prejudicar e Deus não aprova, isso eu não vou fazer. É o que Paulo está dizendo, tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Se eu sei que isso vai me prejudicar, e isso nós não vamos falar só em um aspecto, isso é em todas as áreas da nossa vida. Isso tanto na vida espiritual, como nas finanças, nos negócios, em todas as áreas aonde nós formos e nos envolvermos com alguma coisa, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos deixar nos levar pelo o engano e a emoção. Tem que agir com a razão e com o coração na palavra de Deus, naquilo que Ele nos ensina. É lícito. Antes de fazer qualquer coisa, faz um autoexame. Isso parece que é bom. Parece. Não tem que parecer, tem que ser bom. Muitas coisas têm aparência do bem, mas o mal está por trás daquilo. É a mesma coisa da nota de R$1. O real falso e o dinheiro falso e o verdadeiro são muito parecidos. E não tem nada melhor do que você achar um dinheiro. Coisa mais é bom demais achar dinheiro. Não sei quem foi que já achou. Quem já achou dinheiro aqui, irmão? É bom demais, é uma sensação boa achar dinheiro. Mas muitas das vezes, esse dinheiro fácil, ele vem de uma fonte suja. Ou ele foi uma cilada que o diabo armou. Então é muito perigoso. Nós temos que analisar tudo com a ótica do Espírito Santo e não com a nossa, em nome de Jesus. Aqui, nada nesta vida, guarde isso no seu coração, para nunca ninguém esquecer a partir de hoje. Você nunca vai ter nada fácil na sua vida. Se você não batalhar para ter, você não suar para ter, você não vai ter nada fácil. E se vier fácil, duvida, cuidado. Porque a partir do dia que Adão pecou, tudo se tornou difícil para o homem. Nada é fácil. É tudo, com o suor do nosso rosto. Vai conseguir? Vai. Com perseverança, com fé, com a confiança em Deus, que Ele vai dar saúde, e aquilo que você fizer, a palavra diz que você vai prosperar, você vai. Mas não é fácil. É com luta e muito trabalho. Amém, igreja? Não se iluda com a facilidade do mundo, que o mundo oferece. O cara chega, olha como o diabo é sujo. O cara te convida para você pagar R$4.000 num curso. Fazer um curso para você pagar R$4.000, porque eu vou te ensinar a ser milionário. Irmão, foge desses demônios. Só quem não conhece a palavra de Deus que entra nessa. O cara, ele faz isso para ele enricar, mas para empobrecer os outros. É tudo engano. E aí vai, as pessoas vão de enxurrada.
Ah, porque eu quero ter mais, eu quero ter mais. O que é que o diabo fez com Jesus no deserto? O que é que Satanás fez com Jesus? Mostrou toda a glória do mundo. E aí o cara pega e fala: olha o meu jatinho, olha a minha caminhonete. Você quer uma dessa daqui? Eu te dou. Você acredita que eles dão? Só para trazer multidões, porque elas querem também aquilo que ele ofereceu. E ele viu que ele deu, pegou a chave e deu a caminhonete para o cara. Para ele dar uma caminhonete para o cara, ele já ganhou mais de 100 caminhonetes para ele dar uma, para atrair a concupiscência dos olhos, o engano. E eles estão pegando multidões, eles estão bilionários, e as pessoas cada dia mais ficando pobres. Tem gente que pega dinheiro até emprestado, faz empréstimo em banco para dar dinheiro para esses bandidos, ladrões. Então, cuidado, porque nada, se você quer viver uma vida com Jesus, tem que viver honestamente, olhando e com fé nele, que ele vai te dar saúde, o suficiente para você conseguir o que almeja o seu coração, através dos seus esforços em nome de Jesus. Você vai prosperar, vai, mas com a tua inteligência que Deus te dá, com o estudo que você tem, você vai longe, mas com esforço seu, e não se corrompendo, e não indo por palavra de homem, e sim seguindo a palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Se nós fizermos assim, Deus é conosco, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tudo é lícito, né? Ah, tudo é lícito, se o fulano tem, eu também quero. Não, você vai conseguir o que você quer, com os seus esforços, com a sua luta, botando sempre Jesus na frente. E as muralhas vão cair, os impedimentos vão cair por terra, mas você vai vencer, no nome de Jesus. Isso é lindo, e não é promessa de homem, é promessa de Deus. Jesus não falou que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece? Então, é confiar nele e nós vamos conseguir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí no versículo 13 ele diz, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares, e Deus, porém, aniquila tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui ele já pega firme para não usar o nosso corpo para o membro de Cristo para fazer algo que realmente é ilícito, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se nós fizermos qualquer coisa com ele, nós estamos usando membros de Cristo para fazer algo que não agrada a Deus. Aí o que acontece? Nós estamos comprometendo a nossa salvação. Olhe o versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Ou seja, aqui é a palavra de Deus dizendo que se aqueles que nós que estamos em Cristo morrermos, esse corpo se desfizer antes de Jesus voltar do arrebatamento, Deus, assim como ressuscitou o Senhor Jesus, ele nos ressuscita também igualzinho o que ele fez com Jesus. Vamos ser vivificados, ressuscitados para morar eternamente ao lado do Senhor Jesus. Isso aqui é a palavra de Deus que nos diz aqui, está escrito, registrado na Bíblia, não tem como o diabo nos enganar. Amém, irmãos? 15. Não sabeis vós que o vosso corpo é membro de Cristo? Aqui, Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis os membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz fazes um corpo com ela? Porque serão serão dois, numa só carne. Ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós não podemos usar ele profanar algo que é de Deus. Nós temos que ter muito cuidado o que fazemos com ele. Que nem aqui o Paulo ele faz uma comparação daquele crente que faz algo ilícito, que é, digamos, o cara é crente e ele vai para a prostituição. Ele está usando o corpo de Cristo para prostituir
Ou seja, pega no membro de Cristo para fazer algo que é totalmente abominável aos olhos do Senhor. Jamais o crente pode nem pensar numa coisa dessa. O 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, nós somos um só com Jesus, e quando alguém verte os valores, quando alguém faz ao contrário, está abandonando Jesus e se aliando àquele demônio do inferno que quer levar as pessoas de volta para as trevas. E o 18 ele continua falando: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, porventura de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não entregamos a nossa vida para Jesus? Entregou a vida para Cristo, Ele que é dono do nosso corpo, não podemos fazer mais o que queremos. Não podemos mais usar cigarro, não podemos usar crack, não podemos usar cocaína, não podemos falar palavrão. Agora tem uma vida de santidade na presença de Deus. Eu não posso profanar mais o corpo de Cristo, porque agora ele é morada, antes ele era morada de quê? De espíritos malignos. Depois que Jesus entrou na minha vida, ele expulsa desta casa, limpa esta casa, esteriliza esta casa com a palavra de Deus, para poder quem habitar em nós? O Espírito Santo, santo, aquele que é santo, aquele que é sagrado, aquele que é sem mancha e sem mácula, aquele que é o próprio Deus habitando na nossa vida. E aí ele diz aqui: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Eu creio que essa palavra é verdade, irmãos. Imagine você da onde nós saímos e Deus fazer com que nós fôssemos morada do Espírito Santo. Então é para se levar muito a sério o que o Espírito Santo diz todos os dias. Quando eu me coloco diante de Deus para orar, eu oro chorando, meus irmãos. Com dor no meu coração, porque por eu ver que muitos não valorizam uma oração que se faz na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o que vale mais é o nosso trabalho do que parar um momento e ouvir o que o Espírito Santo está falando através da voz do homem de Deus, que está ali em sintonia com Ele. Temos que prestar atenção e vigiar, irmãos. Para quem nós estamos dando atenção? É para as coisas do mundo ou para Deus? O que é mais precioso? É as minhas coisas, os meus negócios, o meu trabalho ou Deus? Deus nos dá saúde, nos dá o emprego, nos dá força, coragem para nós executar as nossas tarefas. Isso é responsabilidade nossa e temos que fazer. Trabalhar com os nossos braços para não ser pesado a ninguém. Mas nunca podemos descuidar que em primeiríssimo lugar é Deus. Para que Mateus 6,33 se cumpra na minha vida, eu preciso priorizar Deus no meu coração. Não venha me dizer que 5 minutinhos que eu paro aqui para ouvir a oração do pastor ou meditar em um versículo da palavra vai atrapalhar as suas tarefas. Não vai. Vai fazer o contrário. Vai edificar a sua vida e vai fazer com que você tenha mais sabedoria, e o Espírito Santo vai te prosperar a cada dia, quando nós nos virarmos, quando nós nos inclinarmos para a palavra de Deus de verdade, em nome de Jesus. Nós não podemos ouvir só a palavra de Deus aqui na igreja e ficar uma semana sem ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir, nos reunir, que nós estamos aqui, reunir como corpo de Cristo, igreja de Jesus, nos reunir para prestar um culto a Deus, e depois que sairmos daqui, nós estamos sintonizados com Ele, dentro do nosso lar e no nosso trabalho. A minha sintonia
ela está sempre ali, alinhada o meu pensamento e o meu coração. Eu estou fazendo as minhas correrias, mas o meu coração, ele está em Deus, em nome de Jesus. Então nós precisamos vigiar, porque o amanhã só pertence a Deus. Nós fazemos muitos planos, mas o daqui a 1 hora, só sabe Deus o que vai acontecer. Por isso que nós temos que estar sempre ligado com Ele. Essa tomada nunca pode ser desligada. Na minha casa tem uma câmera de segurança, tem 2, 3, 4. Estão 4 câmeras. Se eu desligar da tomada, elas se apagam. No momento que eu desligar, pode ser que o ladrão, ele venha e ele invade a minha casa. Assim é a minha vida e a sua. Quando Deus nos tirou das trevas, Ele não estava brincando. Ele não queria nos ver nas trevas mais. Mas se eu insistir em querer viver nas trevas, Ele vai chegar uma hora que vai falar, vá. Só que eu vou estar aqui sendo o mesmo Deus. Na hora que você quiser, venha, que eu sou o teu pai, para te abraçar e te chamar de filho. Então não vamos brincar com a nossa salvação. Nós aqui da Igreja Comunidade Viva Esperança, nós somos privilegiados. E ouvir só a verdade, só a palavra que nos mostra qual é o caminho certo que nós temos que trilhar. Lembre-se que nós temos um Espírito, que nós vamos comparecer diante de Deus um dia. Por muito que a carne diga, mas resiste o diabo e ele fugirá de vós. Mas não vamos trocar nossa salvação por nada, vezes nada. Os irmãos viram aquele avião que caiu antes de ontem? Acho que foi antes de ontem. Quantas pessoas tinham planos e estavam indo, pessoas viajar para se apresentar, para fazer e atletas competir, fazer suas competições. Médicos estavam indo para atender em outros estados. Pais buscando, eu vi um pai, eu estava mostrando lá um pai que foi buscar sua filhinha no Paraná, para passar o dia dos pais hoje com ele. Ela morreu junto com o pai. Então a vida é isso, é uma lâmpada acesa, irmãos. Isso acontece, pode acontecer com qualquer um de nós, porque todos vamos passar um dia por isso. Mas não é para você ficar depressivo pensando nisso, não. É para refletir e se preparar, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Amém, irmãos? E aqui tem o versículo 20. Olha o 20, irmãos. Porque fostes comprado por bom preço. Irmãos, nós somos comprados, sim. E aqui o Paulo diz que foi pago um bom preço. Um bom preço para Deus. Porque se nós formos ver o preço que foi pago para nós sermos resgatados, foi um preço de morte, de sacrifício. Jesus morreu pregado na cruz. Foi esse o preço. E a palavra diz que foi um bom preço. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo, na vosso espírito, os quais pertencem a quem mesmo? O nosso corpo e o nosso espírito pertencem a quem mesmo, igreja? É por isso que ele nos tirou de lá, para ele ser nosso dono. Porque foi Deus que nos fez. Mas através do pecado, Satanás passou a ser dono das pessoas. Olha só que inversão. Mas Jesus veio para isso. Para que todos que nele crê possam viver ao lado de Deus um dia em nome de Jesus. Amém? Jesus veio para isso. Para resgatar todos das trevas e transportar para a luz. O preço que ele pagou foi esse, o preço de sangue. Ele deu a vida. Foi esse preço. Esse versículo de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Nós temos que meditar nele todos os dias. Para lembrar e relembrar e mastigar, engolir e tornar, mastigar, ingerir, e aí digerir e nunca esquecer. Grudar no coração e na mente. Eu fui comprado. Alguém um dia pagou para eu não morrer. E ele pagou para nós não morrer. Pagou para nós termos vida. E uma vida abundante ao lado do Senhor. Foi para isso que Jesus morreu. E ressuscitou. Para nos dar essa vida aqui, ó, ao lado de Deus. Por quê? Porque pertencemos a Ele. Veja que o corpo e o espírito pertencem a Deus. Ou seja, o corpo, ele vai ser desfeito, mas depois ele vai ser ressuscitado em um outro corpo glorioso. Mas enquanto estivermos nesse corpo carnal aqui, nessa terra, tem que ser preservado das corrupções do mundo, para que quando nos apresentarmos a Deus, nós não temos de que nos envergonhar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já vamos encerrar, já vai lá em Efésios capítulo 3. Mais um pouquinho na frente. Livro de Efésios capítulo 3. Daqui a pouquinho nós já vamos orar em nome de Jesus. Vamos para a Santa Ceia. Hoje tem Santa Ceia, hoje tem café com os papais. Então tem muita coisa, tem a apresentação das crianças. E tudo, vai ser tudo rápido. Não vamos demorar mais do que o necessário. Efésios capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, eu pego o 14, versículo 14 para entender o 15. Por causa disso, Paulo falando, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o Paulo está orando por todos os irmãos de Éfeso. Aqui Paulo se põe diante de Deus e ele apresenta todos, assim como todos os dias nós fazemos isso. Só cabe a cada um de nós concordar com aquela oração que é feita todos os dias, meio-dia. Quando colocamos algo na presença de Deus, está na presença de Deus. Nós não estamos brincando com Deus, não. Ele é o Todo-Poderoso e Ele recebe. Mas cabe a cada um de nós saber como nós estamos recepcionando esta oração. Ou às vezes nem lembro de ir lá, porque no grupo não tenho tempo. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos vigiar. As coisas hoje é tão fácil. Eu acho que por ser muito fácil, as pessoas não valorizam muito. Por causa disso, por causa de vocês, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. É assim que nós fazemos todos os dias. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborado com poder pelo Espírito Santo, em quem mesmo? No homem interior. Esse corroborado significa fortalecido. Para que vocês sejam fortalecidos no Espírito. O homem interior é o nosso Espírito. Em nome de Jesus. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecimento e o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda
a plenitude de Deus. Veja que aqui o Paulo ele está orando para que as pessoas possam ser edificadas, para que elas possam ser fortalecidas no Espírito, para que depois desse fortalecimento espiritual elas possam entender, conhecer ou entender o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E aí o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Veja só, ele está falando aqui do Senhor Jesus, do Espírito Santo, o poder que em nós opera. Qual é o poder que opera em nós? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. É Ele que opera esse poder na minha vida e na sua igreja de Cristo. Por isso nós somos templo do Espírito Santo habitado por Ele, para nos dar o poder, nos dar a capacidade de orarmos e Deus nos ouvir, nos responder no nome de Jesus. Porque a palavra diz que quando nós estamos orando, o Espírito Santo está diante de Deus, intercedendo pelas nossas orações, com gemidos inexprimíveis. Imagine, você para e pensa, e quando você chegar na sua casa, você medita nisso. O que significa o Espírito Santo interceder com gemidos inexprimíveis? Ali o Espírito Santo é como se ele estivesse agonizando diante de Deus, pedindo para que Deus conceda a resposta de cada uma das nossas orações em nome de Jesus. E como é que eu não vou me envolver com a oração? Não tenha preguiça de orar. Entregue as suas petições nas mãos de Deus, porque enquanto nós estamos orando aqui na terra, o Espírito Santo está intercedendo por nós e Jesus nos céus também. 2 intercessores. Então creia na oração que você faz, ela tem um poder tremendo, porque a palavra diz que o poder que em nós opera é o que vai acontecer, esses milagres, em nome de Jesus. O poder não é meu nem o seu, é o poder que em nós opera, é o Espírito Santo que está em nós, que está operando os milagres, em nome de Jesus. A esse, para encerrar, versículo 21, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as graças, para todo o sempre, e aí ele sela, amém, assim seja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, feche a sua Bíblia.